Confissão impactante do filho minutos antes do casamento. A resposta surpreendente da mãe idosa. Igor estava em pé, vestido de terno, o coração disparado dentro do peito como se quisesse saltar. A festa pulsava ao seu redor, a sanfona tocava melodias animadas, e os risos dos convidados se misturavam em um coro ensurdecedor. Mas, por trás das luzes brilhantes e da felicidade aparente, uma sombra se plantava em seu coração. Ele estava prestes a se casar com Ana, a mulher que amava profundamente, mas uma angústia dilacerante o consumia. As expectativas da família, as tradições que ele sempre tentou seguir, pareciam amarrá-lo como se fosse um prisioneiro em sua própria celebração. Enquanto a música e a dança enchiam o salão, cada passo e cada sorriso dos convidados pareciam pesar ainda mais sobre seus ombros. Ele pensou nas palavras dos familiares, nas promessas que não se atrevia a quebrar. O que aconteceria se ele falhasse? O que aconteceria se não fosse o homem que todos acreditavam que ele era? A pressão aumentava em seu peito até que, antes que a coragem fugisse dele, ele tomou a decisão de se afastar. Seus olhos se fixaram em Dona Maria, sua mãe, sempre tão amável e compreensiva. Com passos hesitantes, ele a encontrou em um canto mais tranquilo da festa. Dona Maria, com seus 70 anos, tinha o olhar sábio de quem já viveu muitas batalhas. E naquele momento, Igor não apenas precisava dela, mas de alguém que o entendesse completamente. Mãe, eu não sei se devo me casar, ele confessou, a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas contidas. Eu amo a Ana, mas, e se isso não for o que realmente quero? A sinceridade nas palavras parecia pesar no ar como uma tempestade prestes a se formar. Dona Maria sorriu tristemente, mas não o culpou. Amor, eu compreendo, mais do que você imagina. Ela se aproximou, segurando a mão do filho com ternura. Quando eu tinha a sua idade, eu também estava cheia de dúvidas. Senti a pressão para ser quem os outros esperavam, mas no final, a nossa felicidade deve vir de dentro. O olhar dela foi como um bálsamo, misturando sabedoria e amor, exibindo a força que sempre foi um alicerce para Igor. Aprendi que não podemos sacrificar nossos sonhos por compromissos que não ressoam dentro de nós. O amor é lindo, mas a verdadeira felicidade é fazer escolhas que refletem quem somos. Enquanto falavam, memórias de risadas compartilhadas e lágrimas na infância de Igor começaram a dançar em sua mente. Ele recordou os contos que ela contava para afastar seus medos, os abraços que davam forças nos momentos difíceis e a determinação que ela sempre teve de fazer o melhor pela família. De repente, todos aqueles sonhos que Dona Maria abandonara por ele e seus irmãos tornaram-se uma conexão poderosa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A música da festa parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Igor sentia a urgência pulsando dentro de si, a realização de que a decisão que ele tomaria agora poderia mudar sua vida para sempre. O que ele realmente desejava? Ele viu em Dona Maria uma alegria silenciosa, um desejo de que seu filho fosse livre, mesmo que isso significasse fazer escolhas difíceis. Com o coração acelerado, as palavras se formaram em sua mente. Era hora de decidir, não apenas entre Ana e o casamento, mas sobretudo sobre o amor, a lealdade e o que significava ser verdadeiramente feliz. Enquanto a música começava a calcular o momento crucial, ele olhou nos olhos de sua mãe, com um misto de esperança e receio. A pergunta silenciosa ecoou em sua mente: terá coragem de seguir seu coração e romper com as expectativas? Igor respirou fundo, sentindo o peso das expectativas em cima de seus ombros. Ele sabia que precisava decidir, mas a dúvida o corroía. A festa, que antes parecia vibrante, agora refletia somente um cenário de incertezas. A música alegre e as risadas dos convidados se misturavam com seu turbilhão interno, criando um caos em seu coração. Mãe, as palavras saíram quase em um sussurro,
como se cada letra carregasse o peso de sua confissão. E se eu não estiver pronto? E se eu não conseguir fazer a Ana feliz? Ele olhou para Dona Maria, esperando que suas palavras fossem um alívio, um guia. Mas ela apenas apertou sua mão, transmitindo uma calma que ele ainda não se sentia capaz de alcançar. É normal ter dúvidas, filho. O que você sente é o peso do amor. E isso é lindo, mesmo que pareça assustador. Dona Maria soltou um sorriso acolhedor, a luz suave de sua presença envolvia Igor como um manto. Mas saiba que o amor maduro não é sobre a perfeição. É sobre entender que vocês crescerão juntos, que as dificuldades virão, mas que é possível superá-las. Ele sentiu uma lágrima escorregar pelo seu rosto. A vulnerabilidade estava ali, e ele não tinha mais como esconder seu medo. Eu só quero fazer o que é certo. Igor murmurou, sua voz trêmula. A verdade é que ele não sabia mais qual era o certo ponto. Olhando em volta, a atmosfera da festa se tornava opressiva. As conversas animadas, as pessoas dançando com alegria, tudo parecia uma realidade paralela distante. Ele se lembrou de como conheceu Ana, de como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre seus sonhos. A felicidade dela era um farol de esperanças, mas agora ele questionava se conseguiria ser esse farol para ela também. Oi, Igor. Era Ana, que apareceu sorridente e encantadora, com um vestido deslumbrante. O brilho nos olhos dela era contagiante, e por um momento, Igor foi transportado de volta ao momento em que se apaixonara. Mas, assim que ela se aproximou, a sombra da dúvida voltou a envolver seu coração. O que você está fazendo aqui? Todos estão perguntando por você. Eu só precisava de um momento, Igor respondeu. O nervosismo o fez hesitar. Podemos conversar um segundo? Claro. Você está bem? A preocupação dela misturou-se com o carinho, e isso tornou tudo ainda mais difícil. Igor desejou que a sinceridade que sentia em seu coração pudesse se transformar em palavras de amor e compromisso. Olha, Ana, tem algo que eu preciso te contar. A voz dele parecia distante, mas a urgência do momento exigia que ele se abrisse de uma vez. O relógio parecia marcar cada segundo como uma eternidade. Ele sentia que o mundo ao seu redor parava enquanto tomava coragem para revelar seu coração. O que sairia de sua boca poderia mudar tudo. Ele sabia disso. Mas, ao olhar para Ana, seu coração se apertou. Os olhos dela refletiam não só amor, mas também expectativa. O peso daquele momento se tornou palpável, e Igor percebeu que as palavras certas poderiam não ser apenas um alívio, mas também a única chance de serem felizes juntos. Igor, você não está me assustando, está? Ana sorriu, mas havia um olhar inquieto em seu rosto. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, a mente um turbilhão, e as palavras começaram a fluir, como se toda a preparação o conduzira a esse instante. Mas, no fundo, uma pergunta inquietante começou a ecoar em sua mente. O que ele realmente desejava? E mais importante, o que aconteceria com ele se não quisesse seguir adiante? Enquanto isso, Dona Maria observava à distância, seu coração quentinho, mas com uma sombra de preocupação. A decisão de Igor estava apenas começando, e ela sabia que o que viria a seguir teria o poder de transformar não só a vida de seu filho, mas também a história que ele estava prestes a escrever ao lado de Ana. Enquanto Igor se preparava para dar o próximo passo, uma pergunta fervilhava em suas entranhas. Será que estava verdadeiramente pronto para descobrir quem ele era, independentemente das expectativas alheias? Ana olhou para Igor, com os olhos fixos nos dele, buscando resposta. O mundo ao redor parecia girar mais devagar, como se o universo estivesse esperando sua declaração. Ele podia sentir o calor do olhar dela, cheio de expectativa, e isso apenas aumentava sua ansiedade. Inferno! O que estou fazendo? Igor se questionou, sentindo a pressão apertar seu peito. As vozes da festa ao fundo eram um zumbido distante, como se um vidro estivesse entre ele e a realidade. Era hora de agir, de ser sincero. Igor? Ana insistiu, a preocupação transparecendo. Eu estou aqui. Pode falar. Ele respirou fundo. Havia um impasse entre o que seu coração queria e o que a razão dizia. Algo dentro dele clamava por escolha,
mas precisava de coragem. Controlando a voz trêmula, ele finalmente disse: Ana, eu preciso ser honesto contigo. Eu não sei se estou pronto para o que está por vir. O sorriso de Ana vacilou, seu semblante instantaneamente preocupado. O que você quer dizer com isso? Sua voz era suave, mas havia uma tensão palpável na pergunta. Isto aqui, o que todos esperam de nós, o casamento, a vida juntos. Ele hesitou, buscando as palavras. É tudo tão intenso, e eu tenho medo. Medo de não ser o que você precisa, de não conseguir te fazer feliz. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Igor, você é tudo o que eu sempre quis. Essa festa, esse momento, os meus sonhos, tudo isso é sobre nós. Você não precisa se preocupar em ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas, e se eu não conseguir acompanhar? E se as coisas ficarem difíceis? A voz dele se quebrou em um gesto involuntário, um reflexo de sua luta interna. E se eu não for a pessoa que você merece? Ana deu meio passo à frente, a distância entre eles preenchida pela intensidade do momento. Igor, a verdade é que o amor é uma escolha. E é normal ter dúvidas, é normal ter medo. Mas isso não significa que a gente deva desistir. Devemos caminhar juntos, lembra? Por que não tentamos? Ele sentiu um nó na garganta. As palavras foram como um bálsamo, aquecendo seu coração. Será que podemos aprender juntos? Porque eu não sei se sou forte o suficiente para lidar com tudo isso sozinho. Você não precisa estar sozinho. Estou aqui, Igor. Sempre estarei. Ana sorriu, um sorriso que escorria amor e esperança, mesmo entre as lágrimas. A vida não é sobre achar todas as respostas. É sobre isso, sobre estarmos um ao lado do outro à medida que encontramos nosso caminho. Vamos nos apoiar. A música se intensificou, e as risadas se tornaram um eco distante ao redor deles. Mas algo em Igor parecia clarear, como se uma luz estivesse se acendendo em meio à escuridão de sua incerteza. Talvez isso fosse amor, o trabalho de construir algo em conjunto. Então, você ainda querer casar comigo mesmo depois de eu ter te causado esse turbilhão? Ele perguntou, a vulnerabilidade em sua voz misturada a um toque de alívio. Claro! Essa é a beleza da vida, Igor. Nós crescemos. Eu não te prometo a perfeição, mas prometo minha mão e meu coração. Os dois se observaram, uma troca silenciosa de aceitação e entendimento. Mas no fundo, um frisson de insegurança ainda dançava em Igor. Havia perguntas sem resposta, e a sombra do futuro ainda pairava sobre eles. Então, enquanto o punhado de coragem começava a florescer em seu coração, ele notou a expressão de Dona Maria do outro lado da sala. Ela parecia tensa e, ao mesmo tempo, cheia de esperança. O que aconteceria se ela soubesse da dúvida que ainda o atormentava, naquele momento de revelações e promessas? Igor se perguntou. E se, mesmo agora, a verdade que eu ainda não contei puder mudar tudo novamente? O olhar de Igor se desviou de Ana e encontrou Dona Maria, que observava a cena com um misto de expectativa e preocupação. O coração dele disparou. Ele sentiu a necessidade de proteger não apenas a si mesmo, mas também a mulher que sempre fora sua maior apoiadora. Como poderia falar sobre suas inseguranças diante da mulher que depositara tantos sonhos e esperanças nele, seu único filho? Ana ainda estava ali, seu olhar fixo no dele, como se pudesse ler cada um de seus pensamentos. Igor, o que houve? Você parece distante. A voz dela trouxe um balde de água fria à sua mente confusa. Ele precisava decidir o que fazer, e rápido. Eu preciso falar com Dona Maria, disse ele repentinamente, sentindo um impulso descontrolado. O que ele poderia dizer? O que precisava ouvir? Não fazia ideia, mas um eco de dever ressoava dentro dele. Ele se afastou lentamente de Ana, que o observava, uma sombra de preocupação no rosto. Vou ficar aqui, Ana murmurou, mas Igor já havia virado as costas. O caminho até Dona Maria parecia um labirinto, e as vozes em volta dele se tornaram um ruído indistinto. Dona Maria não sorria mais. Suas mãos estavam cruzadas sobre o vestido, e o olhar dela não transmitia a confiança que Igor esperava. Igor,
O que está acontecendo? Tem algo que eu preciso te contar, começou ele, tentando manter a voz firme, mas sentindo a fraqueza se espalhar por seu corpo. Sobre o casamento e, bem, sobre nós. As últimas palavras saíram como um sussurro, carregadas de um peso insustentável. Ela franziu a testa, e o ambiente ao redor pareceu se contrair. Nós? O que você quer dizer com isso? Igor respirou fundo, sentindo os olhos de vários convidados em sua direção, mas alastra, havia somente ela e ele. Eu não sei se estou pronto para isso. Não sei se sou a pessoa que você imagina que eu sou, a pessoa que Ana realmente merece. O desespero em sua voz soou como um grito silencioso. Dona Maria deu um passo à frente, dolorosamente calma. Igor, começou, a voz firme. O que importa é o que você sente. Você não precisa ser perfeito, apenas seja sincero. O amor é uma jornada, não uma meta. E a sua verdade pode não ser o que outros querem ouvir, mas é a única que importa. As palavras dela estrondaram em sua mente. Mas e se minha verdade machucar? E se estragar tudo? Às vezes é necessário quebrar para consertar, Dona Maria respondeu, seus olhos transbordando de compreensão. Você deve ser fiel a si mesmo, Igor. A vida não é feita de promessas vazias, mas de momentos. Você precisa ser honesto com Ana, e com você mesmo. Ele sentiu uma onda de diferentes emoções, alívio, medo, gratidão. Podia ver o amor que a mãe tinha por ele em cada uma de suas expressões, e isso deu a ele um pouco mais de coragem. E se Ana não entender? E se ela se afastar? Igor questionou, as dúvidas ainda guerreando dentro dele. Se o amor for verdadeiro, Igor sempre encontrará um caminho. A dúvida pode ser um obstáculo, mas é também uma oportunidade de crescimento, Dona Maria respondeu, com uma serenidade que tocou seu coração. Olhos embaçados, Igor percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Ele tinha medo, mas também sabia que precisava enfrentar aquilo. E se o amor deles fosse maior que qualquer medo? À medida que se afastava de Dona Maria, Igor sabia que era hora de se abrir completamente. Com passos firmes, ele voltou a Ana, seu coração ecoando com palavras não ditas. O que eu não contei pode fazer toda a diferença agora. Mas antes que pudesse falar, uma interrupção brusca ecoou pela sala. Um convidado tinha um anúncio a fazer que parecia desviar a atenção de todos, e Igor sentiu que o tempo estava se esgotando para sua grande revelação. Ele foi tomado por um frio na barriga. Agora, mais do que nunca, ele se perguntou se conseguiria realmente ser o homem que precisava ser. O som do anúncio ecoou pela sala, como um trovão em um dia ensolarado. Igor tinha certeza de que todas aquelas vozes iriam parar de repente, e todos os olhares se voltariam para ele. Ele respirou fundo, tentando abafar o turbilhão de emoções que se acumulava dentro dele. O convite para que o convidado fizesse o anúncio parecia um intervalo entre os atos de uma tragédia. Ana, a essa altura, parecia ainda mais distante, observando antes de voltar seu olhar para ele, como se também estivesse em uma batalha interna. A música de fundo tornou-se um sussurro distante, quase insípido, e Igor olhou para Dona Maria, que ainda estava ali, esperando pacientemente. Ela sorriu, encorajando-o a seguir em frente. Mas o que poderia ser mais importante do que o que acabará de decidir compartilhar? Apenas alguns passos atrás, o convidado começou a falar, mas Igor mal conseguia ouvir suas palavras. Mais parecia um eco distante do que algo real. Havia algo importante em jogo, ele pensou, encarando Ana, desejando ardentemente que o tempo parasse para que ele pudesse revelar sua verdade. Mas os destinos da vida pareciam seguir um roteiro diferente. O convidado continuou. É com alegria que anunciamos que a festa de hoje não é apenas a celebração do amor de Igor e Ana, mas também a união de duas famílias. Igor sentiu seu estômago revirar. As palavras do homem flutuavam pela sala e finalmente, com um sorriso largo, fez uma pausa dramática antes de prosseguir. A noiva está esperando um bebê. Um murmúrio percorreu a audiência, e a atenção de todos se virou completamente para Ana, que já não parecia tão nervosa. Sua expressão era uma mistura de felicidade e surpresa, enquanto Igor sentia que o mundo desabava ao seu redor.
A revelação do convidado não foi uma expectativa e, mesmo que o anúncio fosse uma celebração, para Igor, era um aviso de que suas preocupações e sentimentos poderiam não importarem mais. O que ele queria compartilhar parecia ter perdido seu valor ali. Ana olhou para Igor, um brilho radiante nos olhos, e Igor percebeu a intensidade daquela felicidade dela. A palavra bebe soou em sua mente como um eco desconcertante. O que isso significava para eles? O que ele precisava dizer agora? Eu não posso fazer isso, não posso dizer a verdade agora. Seus pensamentos se aglomeravam em sua cabeça como folhas ao vento. A pressão aumentava, e o peso da expectativa era quase insuportável. Dona Maria colocou a mão no ombro dele, trazendo-o de volta à realidade. O olhar dela ainda transmitia amor e apoio, mas agora havia uma preocupação nova. Igor sentiu o impacto daquela revelação. Ela poderia, de fato, mudar tudo. E se Ana e o bebê fossem a resposta àquela busca interna que ele sempre teve? E se o amor deles não fosse suficiente para superar a verdade que ele precisava contar? A pressão estava insuportável. Ele fechou os olhos por um breve momento, tentando encontrar seu centro. A sala estava vibrante, cheia de sorrisos e abraços. Igor observou pessoas se congratulando, mas a confusão dentro dele só aumentava. Como poderia se colocar em frente a todos e dizer o que sentia? E se a verdade que guardava os separasse? Aquela ideia o aterrorizava. Enquanto a música ressurgia e todos começavam a dançar, a balança da vida oscilava em seus pensamentos. Ele precisava de respostas. Mas o que aconteceria se ele dissesse o que realmente sentia e visse Ana se afastar? A alegria que emaranhava seus medos também poderia cobertar a verdade que ele usava como escudo. As dúvidas o cercavam como uma tempestade, e ele sentia que o tempo estava acabando. Se não tivesse coragem naquele momento, que chances teria no futuro? Igor levantou a mão, chamando a atenção de todos, insistindo em que a festa se aquietasse mais uma vez. O silêncio que seguiu era palpável. A incerteza pairava no ar, e, no fundo de seus olhos, ele viu a expectativa e a ansiedade de Ana. O que ele diria agora mudaria tudo e ele estava prestes a descobrir se era o começo ou o fim. Eu preciso ser sincero, ele começou, a voz tremendo, mas determinada. Não posso mais esconder a verdade. O silêncio que se seguiu era como um congelamento temporal. Todos os olhos estavam fixos em Igor, que sentia o peso da expectativa como um manto sufocante. A música ao fundo parecia uma memória distante, perdida em meio à ansiedade que crescia no peito. A expressão de Ana mudava rapidamente, o brilho em seus olhos se transformando em uma sombra de dúvida, e isso partiu seu coração. Ele queria que ela soubesse que a verdade não abalaria o amor que eles tinham, mas a insegurança o paralisava. Estou tão feliz por você, Ana. Ele se forçou a dizer, tentando recuperar um pouco do controle. Mas, eu não posso ignorar o que me puxou até aqui hoje. As palavras escapavam como um grito em meio a um mar de sussurros, cada sílaba carregando o peso de um universo. A sala estava repleta de olhares perplexos, e Dona Maria, sempre tão forte, segurou o coração. Seus olhares estavam misturados entre compaixão e desconcerto. O convidado que havia feito o anúncio agora parecia um espectador, sem entender completamente a dimensão do que estava acontecendo, mas todos podiam sentir que algo monumental estava prestes a se desdobrar. Eu preciso contar a vocês sobre o meu passado. A voz de Igor falhou um pouco, mas ele se esforçou para continuar. Sobre algo que sempre esteve presente, como uma sombra que não se afasta. Nesse momento, os murmúrios aumentaram, e ele sentiu a pressão em seu peito, como se um pedaço de vidro estivesse cravado ali, prestes a romper. Há um tempo atrás, Igor hesitou. As memórias dançavam em sua mente, lembranças de momentos que ele desejava apagar. Era como abrir um livro cheio de páginas manchadas de dor. Eu não sou apenas Igor, o noivo. Também sou Igor, o filho que se afastou da sua própria mãe por medo de ser julgado. E essa mãe, ela está aqui, nesta sala. Ele gesticulou, os olhos buscando Dona Maria, e as reações em cadeia ao redor foram palpáveis. Ana começou a entender, a confusão em seu olhar dando espaço para a compreensão. Ela não estava apenas vendo o homem que amava, mas o garoto que tinha enfrentado um mundo que parecia sempre pesado demais.
As lágrimas surgiram nos olhos de Dona Maria, que finalmente entendeu que a verdade que ele estava revelando não era apenas uma confissão, mas um ato de amor e vulnerabilidade. Igor sentiu um nó se desfazer em seu peito quando Ana se aproximou. Você sempre foi meu apoio, Dona Maria, ele declarou, a voz embargada. E a sua aceitação, assim como o meu amor por Ana e por esse bebê, são o que me faz querer ser melhor. Ele olhou diretamente nos olhos de Ana, desejando que ela compreendesse cada palavra. Mas Ana não dizia nada. O que ela acharia? Ele lutou contra a possibilidade de que sua história pudesse macular a felicidade que acabará de ser anunciada. A sala estava em um silêncio carregado de emoções, e ele percebeu que precisava de um sinal, um gesto que provasse que sua verdade não seria um fardo e sim um laço mais forte entre os dois. Dona Maria secou as lágrimas, e com uma voz trêmula, disse: Filho, eu sempre estarei aqui. Eu sempre amei você. As palavras dela trouxeram um alívio imediato e Igor respirou fundo, como se a tempestade tivesse finalmente encontrado uma brecha para o sol. Ana ainda estava em silêncio, mas a incerteza em seu olhar começava a dissipar-se. O peso da confissão havia reestruturado a dinâmica, mas a tensão estava longe de se desvanecer. Ela se aproximou lentamente, e um fio quase invisível parecia puxá-la até ele. Igor, ela começou a falar, mas os hípicos estavam borbulhando por trás de seus olhos. O que ela diria poderia mudar tudo novamente. Ele sentiu o coração acelerar e a sala guardava, quase abafando seu próprio batimento. E antes que algum fôlego pudéssemos tomar, o que aconteceria em seguida poderia finalmente trazer a resposta que Igor temia. Como um último eco de suas emoções, ele esperava ansiosamente por sua resposta. O que você vai dizer, Ana? Ana tomou um longo fôlego, como se as palavras que estava prestes a dizer fossem fragmentos de vidro, cortantes e afiados. O silêncio da sala parecia se espelhar na expressão dela, onde outros olhares preenchiam o espaço com uma mistura de expectativa, preocupação e esperança. Igor, sua voz tremia, mas ela se forçou a continuar. Eu não sabia que você carregava tudo isso. Não sabia que sua história era tão cheia de sofrimento. Cada palavra que escapava de seus lábios parecia um passo em direção à compreensão, mas havia também a dor do que poderia ser desmantelado. Você segurou sua verdade por tanto tempo, e eu só vi a superfície do que você é. Os olhos dela estavam marejados, e a angústia nas palavras deixava um rastro de vulnerabilidade. Eu quero entender. Quero saber tudo. O coração de Igor disparou. Ele estava ali, aberto como um livro, pronto para revelar mais, mas ao mesmo tempo com medo do que isso poderia significar para o que eles estavam prestes a construir juntos. Ana, a voz trincava, mas ele logrou um semblante de coragem. Eu não me orgulho do que fiz, mas me sinto livre por ter falado. O que importa é que você está comigo agora. Dona Maria, percebendo a intensidade do momento, posicionou a mão no coração e sentiu um misto de orgulho e dor. Suas emoções transbordavam e ela olhou para Igor, como se estivesse lhe oferecendo um abraço invisível de aceitação. Mas a verdade é que as palavras de Ana ainda pairavam no ar, e uma sombra de dúvida permanecia. Ana, você ainda me ama? Igor perguntou, a urgência na voz revelando o que estava em jogo. Eu preciso saber disso, agora. Ela hesitou. A sala se encheu de uma quietude tensa, e as horas pareciam se esticar. As pessoas ao redor perceberam que aquele momento poderia mudar a trajetória não só de Igor, mas de todos ali presentes. A música ao fundo havia silenciado de uma forma que deixava apenas os batimentos acelerados do coração de cada um ecoando, como um coro de anseios. Então, Ana respirou fundo novamente e as lágrimas escorregaram pelo seu rosto. Igor, eu te amo. Mas, isso não significa que tudo será fácil. Você me mostrou um lado seu que eu não conhecia. Nós precisamos de tempo para entender tudo isso juntos. Sua sinceridade era como um raio de sol rompendo as nuvens, mas a incerteza ainda pendia sobre eles como uma sombra. Igor sentiu um alívio profundo, mas ao mesmo tempo era como se um novo caminho se abrisse à sua frente, repleto de desafios. Tempo é tudo o que precisamos, ele sussurrou. Eu vou enfrentar meu passado, porque quero que você e nosso bebê tenham um futuro melhor. Dona Maria,
com uma emoção de amor maternal, decidiu intervir. Vamos fazer desse momento um recomeço, então. Uma nova chance para todos nós. Sua voz agora carregava uma certeza que ressoou como um eco de esperança. Mas ainda havia um peso não resolvido na sala. Algo ainda estava prestes a acontecer que poderia mudar o que acabará de ser reconstruído. O olhar de Ana se fixou em um canto da sala, e uma expressão de preocupação cruzou seu rosto, fazendo o coração de Igor acelerar de novo. Eu vou ter que contar para minha família, disse, mal contendo a respiração. E assim, a tensão crescia mais uma vez. Um novo dilema se apresentava, uma ligação para o passado que poderia arruinar tudo. Igor sentiu frio na barriga. O que sua família acharia de tudo isso? Ana, você não precisa fazer isso agora. Mas ela parecia decidida, como se aquela fosse a única opção que deixaria qualquer um deles viver em paz. O que estava para acontecer poderia ser um novo divisor de águas. Será que tudo seria exposto, ou haveria uma maneira de retomar a calma? A sala ficou em silêncio de novo, enquanto todos esperavam pela resposta. Enquanto Igor lutava para conter sua própria ansiedade, a pergunta se impunha: como a verdade da família de Ana mudaria tudo o que eles estavam tentando estabelecer? Ana olhou para Igor com um misto de amor e determinação, como se sua próxima frase pudesse desenhar os contornos do futuro que eles tanto desejavam. O quinto dia das festividades de casamento estava prestes a ser celebrado, mas a sua revelação sobre a família tinha um peso que não poderia ser ignorado. Igor, ela começou, eu sei que é difícil, mas tenho que ser honesta com a minha família. Eles precisam entender o que está acontecendo, quem sou eu agora, quem somos nós. Suas palavras pesavam como chumbo, e a sala parecia respirar com ela, como se todos estivessem esperando pela tempestade que se aproximava. Ele tentou sorrir, mas mesmo aquele gesto sincero não conseguia disfarçar a preocupação em seu olhar. Eu só não quero que você sofra. E se eles não aceitarem? E se eles olharem para mim como eu sou no meu passado? A voz dele estremeceu de medo. Eu não posso viver na sombra do seu passado, Igor. E, se temos que construir algo juntos, precisamos enfrentar isso. Ela se levantou, determinada. O olhar de Dona Maria seguia Ana, admirando a força que ela tentava reunir, mas também havia um traço de desespero em seu rosto. Era o temor do que poderia ser revelado. Enquanto Ana se afastava, Igor sentiu o chão se mover sob seus pés. O passado tinha um jeito cruel de resistir, de reaparecer quando menos se esperava. Ele se lembrou das noites em que mal conseguia dormir, temendo ser descoberto. Mas agora, estava decidido a ser um novo homem. A pressão do momento fez seu coração pulsar de forma acelerada. Ana, eu confio em você, ele disse, levantando a voz um pouco acima do silêncio geral. Se você acredita que isso é o melhor, então eu estarei ao seu lado. Mas tenho medo que você acha que sua família vai fazer? Eles podem me apoiar, ou podem se sentir traídos, mas isso é algo que preciso ter a coragem de enfrentar. E, se for para ser, vamos juntos. Você não está sozinho, Igor. Eu estarei com você, respondeu ela, a intensidade de sua voz superando medo. Igor fechou os olhos por um instante, respirando profundamente. Então vamos. Vamos contar a verdade e enfrentar qualquer coisa que venha depois. O coração de Ana se iluminou com um misto de esperança e ansiedade. Sim, vamos. Ela foi até a janela e olhou para o céu, como se procurasse sinais de que tudo ficaria bem. A luz do sol filtrava-se por entre as nuvens escuras, parecendo prometer dias melhores. Enquanto eles se preparavam mentalmente, a porta da sala se abriu lentamente. Era um dos irmãos de Ana, Carlos, que havia entrado sem ser notado. O olhar dele iluminou-se com um mistério, como se ele tivesse engolido algo que não deveria. Desculpa interromper, mas preciso falar com você, Ana, disse ele, a seriedade em sua voz quebrando o encanto do momento. O coração de Igor começou a disparar novamente. O que Carlos queria? As palavras na ponta da língua estavam prestes a causar um novo efeito na narrativa que se desenrolava. Ana hesitou por um segundo antes de se voltar para o irmão, sentindo um frio na espinha. O que aconteceu? Carlos respirou fundo, e a atmosfera pareceu se densificar, como se o tempo tivesse parado.
Eu ouvi algumas coisas sobre você e Igor e precisava que você soubesse. O que você ouviu? Perguntou Ana, preparando-se para o que poderia ser uma tempestade. O silêncio voltou a preencher a sala, pulsando como um chamado para o desconhecido. As palavras de Carlos estavam prestes a mudar tudo novamente. Como se o destino estivesse prestes a fazer mais uma jogada inesperada, a expectativa pairava no ar. Carlos olhou em volta, como se garantisse que estavam sozinhos. A tensão na sala era palpável, e Ana podia sentir seu coração acelerar. O olhar de Igor estava fixo em Carlos, cada vez mais ansioso. Antes que o irmão pudesse dizer mais, Ana perguntou com a voz trêmula: "O que você ouviu? Fale logo." Ele assoou a voz, tentando ganhar coragem. "São boatos, mas eu ouvi que algumas pessoas da nossa família têm suas dúvidas sobre você e sobre o que você está fazendo com o Igor." As palavras saíram da boca dele como uma descarga elétrica. "Falaram que você está se afastando da nossa família, que você decidiu escolher alguém com um passado complicado." O que Carlos disse fez Ana sentir como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. As luzes do sonho que estava tentando construir começaram a parecer apagadas. "Você precisa ser mais claro, Carlos." "O que quer dizer com complicado? O que podem dizer sobre nós?" Carlos hesitou, coletando as palavras frágeis que vinham à sua mente. "Só que Igor não é o tipo de pessoa que nossos pais costumam aprovar. E alguns comentaram que você pode estar trazendo vergonha para a família. É algo que muitos não falam na sua frente, mas está rolando isso por aí." Ana sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. Como podiam falar assim de Igor? Ele era a pessoa mais forte, mais amorosa com quem já esteve. Se eles não conseguem entender quem ele realmente é, isso é problema deles. Eu não vou me deixar afetar por boatos. Mas Carlos não estava satisfeito. "Ana, não é apenas isso. Tem mais. Tem algo que poucos sabem sobre o passado do Igor, algo que, se for revelado, pode ser devastador." A expressão de Carlos era grave, e a coragem que ele estava devotando para revelar aquilo era visível. Igor se endireitou, a postura mais rígida. "Eu não vou me esconder por causa de rumores ou segredos. Eu sou o que sou, e é hora de mostrar isso de uma vez por todas." A frustração misturada com uma ponta de medo rodopiava no estômago de Ana. "Carlos, o que você não está me contando? O que mais você ouviu? Me fala, por favor." Eu só ouvi que alguém está prestes a expor certas coisas sobre ele, e se isso se espalhar, poderá causar um estrago irreversível no que vocês dois têm." Carlos respondeu, sua voz um sussurro apertado. Ele parecia realmente angustiado, preocupado com a irmã e a situação em que ela poderia se encontrar. As palavras de Carlos pairavam como uma neblina pesada, e a sala parecia ficar mais escura a cada segundo. Ana se virou para Igor, seu coração se despedaçando pela incerteza e pelo medo do que estava por vir. "Igor, o que você tem a dizer sobre tudo isso?" Igor respirou fundo, seu olhar determinado, mas vulnerável. "Não importa o que alguém tem a dizer sobre meu passado. O que importa é o que somos agora e o que queremos ser juntos. Se precisamos enfrentar isso, então que venham. Mas, Ana, você precisa saber que algumas coisas que podem ser reveladas podem nos afetar muito mais do que imaginamos." Ana sentiu o impacto das palavras dele reverberar em seu coração. E se a verdade for mais dolorosa do que esperávamos? A dúvida estava ali, pairando entre eles. A sensação de que um novo nível de tensão estava prestes a ser alcançado. A sala estava em silêncio, cada um absorvendo a gravidade do que estava sendo discutido. Os laços que eles pensavam estar sólidos começaram a parecer precários. O que mais poderia vir à tona antes do grande dia? "Carlos, você precisa descobrir o que está acontecendo. Nós precisamos da verdade," disse Ana, determinada, mas o frio na espinha era impossível de ignorar. Enquanto as emoções fervilhavam, a expectativa por um desfecho parecia se intensificar. O que exatamente a revelação do passado de Igor traria para eles? O futuro se desdobrava em formas desconhecidas, e o tempo parecia se esgotar a cada minuto que passava. Ana sabia que uma escolha teria que ser feita, e ela estava prestes a entrar em um caminho que mudaria suas vidas para sempre.
Igor respirou fundo, o constrangimento e o medo agora pareciam uma névoa envolvente. O silêncio na sala era quase insuportável e sua mente fervilhava com o peso do momento. Ele precisava ser honesto, não apenas com Ana, mas com ele mesmo e com todos à sua volta. Era hora de quebrar a barreira que o separava de sua verdade. Eu não posso deixar esse passado me definir, ele começou, a voz tremendo, mas firme. O que aconteceu antes de te conhecer é algo que eu carrego comigo, algo que ainda me assombra. Olhando para Ana, o desejo de que ela compreendesse florescia em seu coração. Não sou apenas o filho que você conhece. Também sou alguém que enfrentou seus demônios. Ana observava atentamente, as lágrimas já escorrendo pelos cantos dos olhos. Ela estava ali, e o apoio dela a momentos parecia combustível. Igor, você pode me contar. Estaremos juntos, disse ela, entrecortando as palavras com um fio de esperança. Ele olhou em volta, buscando a expressão encorajadora de Dona Maria, que acenava para ele, transmitindo amor e força. O que você não sabe, Ana, é que no meu passado eu cometi erros graves. Erros que afetaram minha família e que eu sempre tentei esquecer. A voz dele ecoava com um peso que parecia romântico ao mesmo tempo que aterrador, e a pressão em seu peito só aumentava, mas não havia mais como recuar. As palavras saíram como uma torrente. Quando eu era mais novo, me envolvi em problemas. Tive que enfrentar a perda de amizades, até mesmo da minha família por causa de escolhas erradas, por me afastar daquilo que realmente importava. Quando me mudei, prometi a mim mesmo que nunca mais seria aquele garoto. Mas agora que tive a chance de recomeçar da melhor forma com você, sinto que o passado pode voltar a me assombrar. Ana fechou os olhos, absorvendo a confissão. Cada palavra de Igor parecia contar uma nova história, um novo capítulo de dor e superação. Então é isso que Carlos estava querendo te dizer? Perguntou, a voz trêmula. Alguém está prestes a expor seu passado? Exato, Igor confirmou, a realidade da situação pesando sobre eles. E se souberem que eu não sou o homem que todos pensam? Se souberem que minhas falhas do passado podem nublar nosso futuro? Mas isso não muda quem você é agora, Igor. Você se levantou quando caiu, e isso é o que importa. Ana respondeu, a veemência em sua voz queimando com a força do amor que sentia. O irmão dela, Carlos, olhava entre os dois, a tensão era palpável. O clima estava pesado, mas havia uma resiliência emergindo de todos. A determinação de enfrentar o passado havia tomado forma, e Igor sentiu que, por mais doloroso que fosse, precisava continuar. E se pessoas que eu conheço falarem, eu estarei pronto para lidar com isso. Pois agora, eu não estou sozinho. Dona Maria, que ouvirá tudo em silêncio, tornou-se a âncora naquele momento. O mais importante é a sinceridade, Igor. Se sua verdade se tornar conhecida, que seja por você e não por rumores. Você é mais forte do que pensa. O amor que você e Ana têm é forte o bastante para resistir. Ela sorriu, com orgulho, e Igor sentiu que a aprovação da mãe era um sinal de que estava em um caminho certo. Ele então pegou as mãos de Ana, que agora entrelaçavam-se com ternura. Vamos enfrentar isso juntos. O que quer que aconteça, nós somos um time. Ana sorriu novamente, agora com confiança. Sim, e se precisarmos falar com minha família, que assim seja. Eu não vou me esconder do que é verdadeiro. Afinal, amá-lo significa também encarar o seu passado. O grupo formou um círculo de força e encorajamento ao redor de Igor e Ana. Era um sinal claro de que eles não estavam sozinhos, estariam um ao lado do outro, independentemente do que o futuro trouxesse. Quando a sala começou a se agitar novamente, eles sabiam que a revelação do passado de Igor poderia ser um divisor de águas, mas juntos seriam mais fortes. O amor deles, que começou como um brilho, agora se acendia como uma chama intensa, preparado para enfrentar qualquer tempestade. E assim, com corações firmes e mãos entrelaçadas, eles decidiram que nenhum desafio os separaria novamente. Fortalecidos pela verdade, por dor enfrentada e amor presente, Igor e Ana iriam em frente, dispostos a construir uma história nova, entrelaçada com aceitação e coragem. Ao olhar para Dona Maria,
Igor percebeu que realmente não estava sozinho nesta jornada e que a verdadeira força residia no amor incondicional que sempre o cercou. Com um sorriso suave, ele se virou para Ana. Estamos prontos para tudo isso. Juntos. E ali, naquele momento, sob a luz suave da sala iluminada, eles encontraram a força um no outro, e se sentiram prontos para escrever um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo onde o amor e a verdade seriam as chaves para um futuro radiante. Agora que você testemunhou essa jornada inteira, não perca as próximas histórias que virão. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que tocarão seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a crescer essa comunidade incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa história.